Transmissão, tudo certo aí atrás? Já tá no ar? Perfeito. Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma palestra da SSI. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito feliz de ter todos vocês aqui com a gente. Vocês estão gostando da SSI? Que alegria tremenda! Pessoal, a gente trouxe mais um convidado muito especial. É uma convidada, Lia Fuzzi. Ela vai apresentar para a gente uma palestra sobre o mercado de jogos em São Paulo e as suas oportunidades. A Lia já foi nossa palestrante em edições anteriores da SSI e ela voltou para trazer mais um tema incrível para a gente. E esperamos que vocês gostem muito. Bem-vinda, Lia. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. Bom, a gente vai falar sobre o mercado de jogos. Eu vou pedir slides. Já tá aí? Me senti muito mágica agora nesse momento. Para a gente começar, então, essa brincadeira, vou me apresentar. Eu sou a Lia Fuzzi, eu trabalho como presidente da IGDA São Paulo, que é um chapter da IGDA, que é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. Também sou gerente de sensibilização da Playboy. O que significa isso? Eu faço ações voltadas a trazer pessoas para o mercado de jogos. Nós aqui. Também sou coordenadora do Game Dev Toolkit, que é um canal no YouTube que tem aí a ideia de propagar o conhecimento a respeito do mercado, com lives, workshops, de pessoas que são desenvolvedoras da área, de forma gratuita e aberta para todas as pessoas. Também sou embaixadora da Women Games e professora na Faculdade Melier. Só um pouquinho workaholic, gente, faz parte do mercado. Bom, quando a gente vai falar do mercado de jogos, a gente sabe ali que não é algo do tipo, quero trabalhar com joguinhos, né? Jogo o meu Vavá, jogo o meu LOL, o meu TFT e com certeza vou conseguir desenvolver um novo GTA brasileiro. A gente vem de um lugar, até vocês já sabem, porque na maioria de vocês devem ser pessoas que programam, que identificam ali sistemas. E muitas vezes, quando a gente vai para o mercado de jogos, existe um primeiro momento que é a gente separar as cadeias do que é o que dentro do mercado de jogos. Então, quando a gente fala da galera do eSport, que é aquele negócio, nossa, tá na TV, e a galera falando, campeonato e parará, e todo mundo sabe que chineses e coreanos estão lá, vão ganhar, quem vai ganhar, entre outros lugares ali. Então, é uma cadeia voltada à parte de competição, né? E aí a gente vai ter times, atletas, streamers. É uma coisa muito parecida ali com o jogador de futebol, né? Tem um monte de gente que joga, mas ali um que consegue entrar num time e ser selecionado, patrocinado, entre outras coisas. Então, a gente tem eventos focados em transmissão, audiência ali com a galera que é torcedora e o foco é o espetáculo, o foco é atingir a galera e fazer, meu Deus, olha o que ele fez ali, que loucura! Entre outras, né? Quando a gente está assistindo e xingando um pouquinho também. Mas quando a gente está falando da área de desenvolvimento de jogos, acaba um pouco o glamour, né? Porque assim, quando a gente desenvolve sistemas, muitas vezes a gente está ali se matando para programar um negócio muito louco. E aí a pessoa fala, cliquei num botão. Legal o que você fez aí. Ei, mas o que você fez faz uma aplicação bancária, blá, 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 com várias verificações. A área de jogos tem essa parte também. Então, a gente vai ter a galera do desenvolvimento, da publicação, do consumo. Dentro disso, a gente tem as pessoas desenvolvedoras, artistas, designers, produtoras, entre outras áreas que vão ramificando daí. E a gente vai ter a parte de ferramentas, a parte de fábrica de ideias, a parte de negócios. Os jogadores, eles vão ser mais consumidores. E o foco não é o show. O foco é a gente fazer o jogo rodar com o mínimo de bug possível para ninguém xingar a gente, à la Cyberpunk. E então, quando a gente fala desse mercado, muita gente, nossa, mercado de jogos, não sei se vocês já tentaram falar, nossa, quero trabalhar com jogos para alguém da sua família. A pessoa deve ter olhado e falado, tá louco? O que você está fazendo da vida? Isso existe? Vai trabalhar com o tigrinho? Coisas desse tipo. E,
tirando o Tigrinho, porque o Tigrinho a gente não coloca como jogo, eles estavam meio como fantasy games, enfim, são apostas, não entram no marco legal de jogos digitais. Mas os jogos digitais como um todo, eles estão ali num panorama global com um faturamento absurdo, segundo a Newzoo desse ano, né? E a gente sempre pensa, jogos são ali a galera que vai jogar console, né? A galera que vai jogar ali PC, esses daí são gamers de verdade. Sendo que a maioria do que a gente tem de faturamento é o mobile. É a galera que está jogando no celular, é a sua tia que está jogando Candy Crush, né? Ou aqueles jogos de propaganda que você tem que salvar a história da menininha, entre outros. E outros jogos muito potentes que agora a gente tem no celular. E o celular, como ele tem uma adesão maior, é muito mais fácil alguém ter um celular que consegue rodar um jogo do que um computador que vai rodar sem fritar a sua casa. Aqui, apesar que nesse frio até é uma boa coisa, né? É tipo abrir o Android Studio, assim, você abre um jogo, você fala, socorro Deus, vamos lá. Então, a gente tem que 55% do faturamento, ele é voltado ao mercado de mobile, que muitas vezes é menosprezado pelos jogadores. Eles falam, joguinho de celular, nem é jogo. Queria eu ter um pouquinho desse faturamento aí para nós. E aí, quando a gente vai vendo a parte de como que funcionam essas plataformas pelo Newzoo, a gente tem uma progressão disso crescer mais ainda. Então, lá para 2027, o mobile vai continuar grande, até por conta da evolução dele, né, gente? Que coisa maravilhosa. E o PC e o console estão ali, mas a gente também tem agora a parte dos jogos voltados aos cloud gamings, né? Então, eu não preciso nem ter um computador incrível, eu posso conectar e jogar ali de uma forma remota, sem ficar tendo que comprar uma placa de vídeo toda vez que lançarem um jogo muito incrível, e olha lá. Mas aí quando a gente volta para o nosso mercado Brasil, né, tipo, o Brasil faz jogos? Aquela moça ali faz, ela tem uma empresa, inclusive. A gente pensa no mercado brasileiro, assim como a gente pensa no cinema, muitas vezes falando, ninguém produz nada aqui no Brasil, né? O que será que fazem? Fazem só aqueles tipos de jogos indies. E, na verdade, a gente tem, como mercado consumidor, sendo o 12º maior consumidor geral de jogos digitais. Desse mercado, a gente consome muitos jogos lá de fora, com certeza. Né? A maioria das pessoas nem conhece muitas empresas brasileiras, sendo que as empresas brasileiras elas estão diretamente ligadas à cadeia produtiva de jogos internacionais. Jogos como Returnal, ou Zero Dawn, todos eles tiveram a participação de desenvolvedores brasileiros. O Horizon teve toda essa parte de 3D feita pela empresa Cocu e pela Diorama lá em Recife, né? Também teve o Returnal, que teve tanta parte de programação. O Battlefield, que está saindo agora, também tem mão de brasileiro. Então, muitas vezes a gente acha que, mercado nem é isso. Só que o mercado cada vez mais vai crescendo. E quando a gente vai falando que vai crescendo, né? Como assim? O mercado de 2015 para 2023 cresceu 28% ao ano. O negócio era realmente tudo mato, lá em 2015, né? Tinha 4 empresas de desenvolvimento de jogos, olha lá. Mentira, eram 92. E agora a gente tem mais de 1.042 estúdios de jogos no Brasil. E desses 1.042, eu sei que comparado ao mercado da TI, parece tipo... Tem ali um bairro de São Paulo, né? Mas a gente também tem mais de 13.225 profissionais que a gente responderam as pesquisas, né? A gente sabe que às vezes é difícil responder pesquisas. E dentro disso, a gente também tem um marco legal de games, que foi ali um grande passo para a mudança dos jogos, para eles serem vistos de uma forma diferente do que só produtos derivados de sistemas. Eu aqui numa semana de sistemas para falar isso para vocês, perdão pelo vacilo. E quando a gente fala de empresas de jogos, quem são essas, né? Aqui tem uns prints da página da Abra Games, sendo que tem muitas mais empresas além dessas que estão aqui, e a gente consegue observar que, a Double Dash ela é uma empresa que fez aquele jogo do irmão do Jorel, né?
que é o melhor jogo do mundo. A Rogue Snail, ela acabou de estar lá, assim, com o jogo... Esqueci o nome do jogo. Mas é o jogo focado ali na galera do Canudos, da Guerra de Canudos. Esqueci o... Hellclock, isso mesmo. Olha, ó, a galera conhece a empresa brasileira. Obrigada, time! A gente tem a Diorama, que também faz todo esse trabalho de outsourcing para lá fora, né, que é gigantesca. A gente tem a Cian Hart, que fez também projetos ali com a galera do LoL, né, fez ali uns trailers, um cinematic muito pouco. E a gente tem um monte de empresa. E dentre dessas que estão aqui, como também a Mad Mimic, né, que teve ali o No Heroes Here, e entre outros jogos derivados dele, a gente tem empresas que são desde prestação de serviço a criação de produtos, né, e também empresas que vão ajudar esse ecossistema a crescer, assim como a Playboy, que é onde eu estou hoje em dia. E aí a gente consegue ver, então... Juro não falar muito de dados rápidos, sim, mas a gente consegue entender que no panorama, lá atrás, a gente tinha quase nada de empresas formalizadas, né? E a gente começa a ter cada vez mais empresas de jogos existindo nesse mercado. Só que aí, da mesma forma que as empresas não formalizadas, a gente também tem número de pessoas não formalizadas, a gente também sofre o que o mercado da TI inteiro sofre, que é a galera pejotizada, não é mesmo? Mas a gente tem o nosso faturamento crescendo de uma maneira colossal também. Se lá em 2015 a gente estava ali recebendo 32,9 milhões, é triste, né? O global é bilhão e esse aqui é milhão. A gente tem ali 251,6 milhões de doletas. Olha que coisa boa. Dentro do nosso mercado de jogos. E aí, tá, beleza. Então, é um mercado que está desenvolvendo, é um mercado que está crescendo, mas quem trabalha nessa birosca? Um estúdio de jogos, ele normalmente é formado por pessoas de várias áreas, né? E é até engraçado que a gente consegue trazer áreas que às vezes não são voltadas a jogos, mas podem se encaixar dentro do universo de jogos. Então, quando a gente fala de design de jogos, não é a pessoa da arte, assim como um design de produto, né? Ele vai estudar ali as mecânicas, estudar o como a gente vai atingir esse público, vai fazer uma documentação bonita e vai ajudar o time a entender o core principal do jogo. A gente vai ter a galera de arte, animação, e dentro de arte eu vou colocar também a galera de som, né, que vai criar toda aquela estrutura para a gente conseguir jogar. Quem já jogou jogo de terror sem som? Tipo assim, não é a mesma coisa, né? Com som, aí você desliga a luz ainda, tipo, socorro, Deus. A gente também vai ter a galera de negócio, e essa daí é muito esquecida pelos game devs brasileiros, que é a galera que vai ficar por trás, pensando na contabilidade, na parte legislativa, na parte de contratos, né? A gente também vai ter marketing comunidade. E não, o marketing não é feito a partir do momento que o projeto está pronto. O marketing é feito antes, na pesquisa de quem que vai consumir esse cara, né? Quem que vai aceitar, ou como que o público está aceitando esse jogo que está sendo criado. Digo Sonic sobre isso, porque o Sonic lá atrás, quando eles mandaram o trailer, a comunidade falou, opa! Aí, não, calma, gente, vamos arrumar isso aqui, que esse modelo tá feio demais. A gente também vai ter a galera de QA, né? Não é tão bacana que nem sistemas que a gente vai ter lá, a parte de testes automatizados, porque, infelizmente, o ser humano, quando está jogando, ele tem ali um ímpeto de fazer qualquer outra coisa. Não é que nem... Tipo, eu já trabalhei em fábrica de software. E aí era lindo, né? Porque, pô, eu vou testar se vão colocar qualquer outro dado nessa caixinha aqui e validar. Agora, dentro de um jogo, o ser humano vai... Não, vou tentar trocar a pilha desse controle e conectar com essa outra conta. Eu vou tentar subir a montanha dando cambalhota, que nem rola em Skyrim, né? Então, dentro de um jogo, o ser humano ele fala, meu Deus, eu posso dar o input que eu quiser aqui e vamos ver o que isso aqui vai rodar. Então, a parte de qualidade, ela ainda tem uma parte muito humanizada para tentar prever ali os maiores absurdos que qualquer ser humano vai tentar e minimizar o máximo possível de danos a respeito. E a gente também vai ter a parte de engenharia e desenvolvimento de jogos. Jogo tem banco de dados, jogo tem servidor, jogo tem
tudo de TI, né? Afinal, né, jogos digitais. Se a gente for falar de jogos de tabuleiro, aí é outra história. Mas a gente tem toda essa parte também envolvida na produção de um jogo, né? Quem lembra ali na pandemia, desculpa pelo assunto péssimo, mas quando a gente começou todo mundo jogar Among, que os servidores de Among falaram, velho, dá não. Do nada, milhares de pessoas jogando Amonguinho e, tipo, socorro, né? Era uma equipe pequenininha e tiveram que contratar serviços, organizar, para ele conseguir suportar mais gente dentro do projeto. E assim também como o Fortnite, quando começou a colocar show dentro do jogo, falou, eita, o negócio é muito louco, temos que ir além disso. E quando a gente está dentro de, então, empresas de jogos que tem tudo isso, dentro do universo de jogos, a gente tem um monte de oportunidade. A gente vai ter jogos voltados a entretenimento, né, o RPGzinho de lei lá, um jogo de ação, um jogo de aventura, entre outras plataformas. Mas a gente também tem os famosos serious games, que atualmente no marco legal, eles são chamados de jogos aplicados. Jogos aplicados são jogos com foco além do entretenimento. Então, pode ser um jogo voltado à parte educacional, como a gente tem também a parte de jogos dentro do ensino fundamental, ensino médio. A gente também tem jogos terapêuticos. Tipo, não é um jogo que você vai lá, zen, sucesso, vai me curar, socorro. Né? Tipo, aquela coisa do você sabe que aquilo lá é errado quando ela fala, nossa, cura até câncer. Não, mas a gente tem jogos que tem pesquisadores junto desses processos de desenvolvimento de jogos, e esses pesquisadores, eu tinha que ficar naquela linha e eu estou andando para o lado, perdão. E essas pessoas pesquisadoras, elas estão ali junto desse processo do desenvolvimento para aferir se aquilo vai funcionar ou não. A gente tem um famoso que foi o Mental Plus, né, que ele está junto ali de tratamento de pessoas com Covid e pessoas idosas, né, para identificar a cognição da pessoa, como foi afetada. A gente tem, lá em Barretos, no Hospital do Amor, uma galera desenvolvendo um jogo de realidade aumentada para crianças que estão sofrendo ali o tratamento de câncer, para gamificar a experiência e deixar elas mais tranquilas para ter o tratamento em cima. Então, se você já tomou uma vacina, você sabe que a gente, né, mesmo gostando, não gostando, sei lá, você dá aquela... e o braço fica mais duro e dói mais. Agora, uma criança que, quando ela coloca um óculos, na verdade, ela é uma pessoa que é uma heroína dentro de um mundo e ela está enfrentando um bicho que dá uma espadada nela. Pera, apesar de ser uma espadada, tipo, aquela sensação vai ser atrelada à injeção. Então, as enfermeiras vão guiando o processo do jogo enquanto a criança está sendo sedada, está passando por todos os processos do tratamento. E olha que legal, é um jogo que pode facilitar a vida de muita gente sem deixar esse clima pesado, que é um hospital que está tratando câncer com crianças. E também treinamento. Então, a gente tem jogos que, quem foi prestar carta de direção ali, né? Pô, em vez de eu sair no meio da chuva, tem um simulador, né? Vai passar um caramelo na frente, para você não matar um caramelo real. Você vai ter lá o simulador para você identificar as possibilidades que podem acontecer para que você se prepare para a rua. A mesma coisa do que os simuladores que a gente tem na USP mesmo, né? De navio, que eles são feitos para treinar as pessoas ali para... Eu falo fazer baliza em navio, que provavelmente não é isso. Mas deve ser de alguma forma ali colocar o negócio no porto, tirar, e assim vai. Então, a gente tem milhares de possibilidades dentro da indústria de jogos. Só que aí, as pessoas que vão trabalhar com jogos, assim como vocês que já devem ter gerado em algum momento uma nota de digitalizador para fazer um programa, né, porque você fala, meu Deus, como que eu vou fazer para encaixar isso aqui no meu MEI? Se vocês não têm MEI, a vida é linda para vocês ainda. Mas a gente tem os KNAIs voltados para o mercado. E, nesse momento, os KNAIs do mercado, no geral, eles estão com uma defasagem. E a parte de jogos, ela é tida mais como desenvolvimento e licenciamento de programa de computador não customizáveis, além da parte de serviços, atividades complementares que a gente pode ter. Mas o que isso impacta? Por que vocês não querem CTI jogos?
Porque quando a gente está criando jogos, a gente tem, além do programa maravilhoso que faz funcionar e ninguém sabe o que está acontecendo por trás, mas está funcionando, a gente também tem a parte da arte, a parte da narrativa. Quem jogou Last of Us e não chorou? Você não tem coração, ainda bem que ninguém levantou a mão e ia atacar o microfone ali. Então, a gente tem todo um emocional ligado à parte de jogos, toda uma arte, uma cultura sendo representada. E por isso, quando a gente quer colocar jogos em editais culturais, os jogos muitas vezes não eram tratados como jogos, porque como você vai emitir uma nota falando que um jogo é cultura, é arte, sendo que está claramente falado que ele é um software não customizável. Os jogos que você edita o mundo, Minecraft, o problema é seu. Então, a gente tem ali uma dualidade, né? Porque se os jogos eles são audiovisual, tem áudio, tem visual, mas é algo interativo e cultural, e ele só é tido como software na legislação, como que eu vou conseguir fazer que as empresas brasileiras cresçam mais e atinjam outros públicos se a gente não estava tendo incentivo nessa área? E aí, pulei ali, mas tudo bem, nesse meio tempo surgiu um marco legal de jogos, que rodou o ano passado. Tá? E esse marco legal de jogos, ele veio com a base das leis voltadas ao mercado de jogos digitais, colocando a profissão de desenvolvedor de jogos, artista para jogos, designer de jogos, blá, blá, para jogos, como algo que existe, porque até então ele não existia. Olha que loucura, a gente trabalhava fingindo que existia, né? Socorro. Mas para o marco legal acontecer, a gente teve muito da comunidade e dos grupos de apoio envolvidos. Hoje, o mercado de jogos, ele está grande, né? Ele tem várias ações bacanas, mas sem essa parte da comunidade, ele não conseguiria ter nem passado lá no Senado, não ter conseguido, primeiro, fugir das bets entrarem dentro do marco legal de jogos, né? E distanciar e realmente pensar no setor cultural, no setor da criação dos projetos. E quem são essas comunidades, especialmente São Paulo, Brasil? A gente tem a IGDA, né? A IGDA tem vários chapters, mas a ideia da IGDA é ter uma conexão Brasil e mundo, onde você vai falar com desenvolvedores daqui, de qualquer lugar do mundo, da Finlândia, você consegue fazer palestras, mentorias, workshops com essa galera, né? Você tem acesso a uma biblioteca de recursos, você tem ali reuniões que você pode se conectar com a galera, descontos de software, que no caso de jogos, tem alguns que são carinhos, né? Tipo Maia e assim vai. E também tem acesso à participação em eventos. A gente tem o Game Dev Toolkit, que é aquele outro que eu falei que estava trabalhando com eles, que vai ter lives de gameplay mostrando jogos brasileiros, fazendo ali com os desenvolvedores, falando como foi o passo a passo desse desenvolvimento, live com a galera profissional do mercado, de palestra, workshop, bate-papo, e eventos presenciais também, que vira e mexe acontece. A gente também tem a galera do Festa da Firma, né? A Firma Game Dev, que faz o festival jogatório, o Firmeza Fest, blá, 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 com jogos. E também tem o Dev Migs+, que é uma comunidade para pessoas que são femininas, não binárias, pessoas trans, que para se conectarem e fortalecerem também esse mercado. Além disso, tem a Control Alt, que tem uma Game Jam, e além da Game Jam, ela é um dos maiores servidores do Discord que a gente tem de pessoas desenvolvedoras de jogos. E, para ajudar, além dessas comunidades, também surgiu dentro do mercado brasileiro o Mentorias Game Brasil, que foi tancado pelo Antônio Guarani, e ele oferece mentorias gratuitas com profissionais do mercado de jogos. As pessoas se cadastram nessa plataforma e você pode marcar uma reunião com elas para perguntar, tipo, como que é ser aí programador da área tal? Como que é ser alguém de segurança de uma empresa de jogos, né? O que acontece? O que eu tenho que fazer para trabalhar dentro disso? E você consegue se conectar por uma lista inteiramente aberta e gratuita com esses profissionais que se disponibilizam a ajudar você a entender mais esse mercado. A gente também tem
o coletivo Trans Game Dev, que hoje está ali com uma lista de jogos de pessoas trans que vocês podem ter acesso e ver ali o que está sendo criado no Brasil inteiro. E também temos a Hug, que é o Hub Universitário de Games, que começou ali pequenininho, com 300 pessoas, e agora já está, era da cidade de São Paulo, agora já está estado de São Paulo, que foca ali em desenvolver conexões com o mercado, inclusive por meio de eventos. Então, ter workshops, palestras, para vocês conseguirem se conectar. E aí, beleza, entendi, mercado de jogos, tá grandão, tá crescendo, tá bacana, que coisa linda, né? E como que eu posso entrar nesse mercado, como que eu posso conhecer pessoas, ou como eu posso desenvolver projetos? A gente tem no mercado de jogos uma coisa que é uma hackathon de jogos, que a gente conhece como Game Jam. A Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos que pode ter um propósito voltado ali a uma prática específica, por exemplo, como a Bird Game Jam, que é jogos criados sobre a avifauna brasileira, né? E a gente também pode ter Game Jams como, deixa eu passar aqui, a Game Jam Plus, que é uma Game Jam que nasceu no Brasil e é uma das maiores Game Jams que tem, em que ela é competitiva e ela vale prêmios e ela rola no Brasil, tipo, no mundo inteiro, e a final dela é em Brasília e traz pessoas do mundo inteiro para ver quem vai ser premiado, quem vai ter o jogo publicado e assim vai. Eles até participaram de um Shark Tank. Tem a Woman Game Jam e a We Game Jam, focada também aí no recorte de gênero, para desenvolvimento de comunidades e também fortalecimento dessa comunidade. E a gente tem a Global Game Jam, que é uma das maiores Game Jams que a gente tem no mundo, certo? E essa Game Jam, ela acontece todo ano, também em vários lugares, mas ela não é competitiva e ela é focada ali em ter temas diferentes para juntar a comunidade. Então, Game Jams são hackathons. Pô, quero participar de uma, preciso saber alguma coisa? Não, você pode ir lá, né, procurar ali, você pode ser uma pessoa que vai programar, você pode ser uma pessoa que vai desenhar no papel. A última Game Jam que eu tive tinha umas pessoas ali desenhando no papel, assim, tirando foto e colocando na engine, né? Ali, aqui, ó. Foi que desenhou ali, ó. Papel. Tem ali também. Você pode ser uma pessoa que vai fazer barulhos com a boca, sei lá, faz um beatbox maneiro, aí você bota na Game Jam, né? Então você sempre tem algo a contribuir com a ideia e o desenvolvimento do projeto. Não precisa ser algo que, tipo, ai, não, eu tenho que saber mexer muito bem naquela ferramenta para poder participar. Tem hoje programador. Tem hoje engines no code, né? Tem hoje engines assim que para galera que já fez um monte de programação, eu tenho certeza que é um pé na roda ali. Você, ok, vamos lá, dá para fazer tranquilo. E ok, Game Jam é um dos... Olha, eu ficando cega com laser. É uma das coisas que a gente pode ter para se conectar com as pessoas do mercado. Mas uma outra coisa que a gente pode ter para se conectar com essas pessoas são os eventos. E os eventos, a gente conhece alguns deles, né? Como, por exemplo, a Gamescom Latam, que aqui está gigante no Brasil e tem desde ali a oportunidade de você conhecer estúdios brasileiros, quanto, se você tiver um dinheirinho extra, porque é caro, participar ali da rodada de negócios, mostrar os seus projetos, mostrar seu portfólio. Tem também rodada voltada a currículo, a empresa, né? A gente tem a RetroCon, que rolou faz pouco tempo, que é para jogos retrôs, mas ele também abre espaço para pessoas estudantes de forma gratuita. Tem o Up ABC, que é eventos de anime no geral, mas o Up ABC tem uma sala voltada a jogos indies, né? E a gente tem a BGS, que vai acontecer agora em outubro, que tem um corredor bem escondidinho, perto do banheiro e da praça de alimentação, que ficam os desenvolvedores indies bem escondidos, tipo a Nintendo, Gigante, desenvolvedores indies. Se você der 2 passos, você não anda no corredor. Mas é uma chance de você conhecer um pouco desse cenário brasileiro. E, além disso, a gente tem o IAI Jogos. O IAI Jogos vai acontecer, inclusive, esse sábado, né? Ele está chegando a 1 ano de edição do IAI Jogos, onde tem várias palestras, workshops e também muita conexão com o mercado de jogos em si. Você participando do IAI Jogos, você pode testar jogos que estão ali, né? Ou até mesmo conhecer a Tiane e a Fernanda, do Pixel Punk,
que elas vão participar desse que vai acontecer nesse próximo sábado. Beleza, estou ali conectado, já estou participando de Game Jam, já estou criando projeto, né? Já entendi, já estou fazendo alguma coisa de portfólio, quero entender mais desse mercado. Estou já com um joguinho ali, um bacanudo. Joguinho é triste, né? A gente trabalha tanto, é tipo falar sisteminha. Como que eu faço para fazer esse projeto crescer? Ou você é uma pessoa que tem muito dinheiro e você pode falar, quero fazer meu jogo funcionar, e muitas vezes pode acontecer. Não tantas vezes assim, né? Ou a gente pode tentar iniciativas públicas. A DESAMPA, todo ano, tem o Vitec Games. Esse ano, eles ofereceram 50 mil de recursos, junto com mentorias, assessorias, consultoria, rede de contato, participação de eventos, para pessoas desenvolvedoras daqui da cidade de São Paulo. As inscrições, saiu a lista, na verdade, de pessoas convocadas essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, mas é um projeto incrível que pode te ajudar a encontrar ali pessoas dentro do mercado para te ajudar também, ou até publishers, investidores. Então, ela dá um up para você se conectar. Além disso, eu posso ter, por exemplo, da SPCine. A SPCine tem um edital de conceito. O que é um edital de conceito? Eu tenho uma ideia de um jogo incrível. É o edital de conceito, né? Então, o edital de conceito, o seu jogo não precisa estar pronto. Você tem que fazer uma documentação de como você espera que esse jogo seja. Dica: o GTA foi feito por muitas pessoas. Não pense em fazer um GTA de São Paulo. Todo mundo pensa em fazer um GTA de São Paulo. Mas você pode desenvolver uma ideia, pensar nela, documentar e se inscrever, que caso você ganhe esse edital, eles vão ajudar você com recursos e mentorias para conseguir fazer esse projeto existir. E também tem a incubadora, que é para as empresas que estão começando também. A aceleração, a empresa já existe, né? Vamos jogar para o investidor. Incubação é tipo, estou nascendo aqui como empresa, socorro, o que eu faço, quem eu sou, onde estou. E também a SPCine também tem esse lado de ação. A gente também tem, por exemplo, o Creative São Paulo. O Creative São Paulo é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que leva empresas de jogos para eventos fora do Brasil. 10 estúdios foram selecionados para ter ajuda de custo para ir para a Alemanha, nessa Gamescom que vai acontecer agora. E tudo isso, se você se inscreve, pode ser que você seja sorteado. Se você for uma minoria, talvez você tenha mais pontos na parte de sorteio. E, olha ali, é uma forma de eu me conectar. Se eu tenho um projeto bacana, eu tenho uma amiga que ela tem um jogo que é tipo um Overcooked. E ela conseguiu chegar na Gamescom Latam e marcar uma reunião com a galera do Overcooked. E mostrar para os caras e pedir opinião, falar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É a galera da Lusky com o jogo Foods. Fica aí a dica depois para vocês jogarem. E a gente também tem o SP Game Lab, que tem uma iniciativa voltada a fazer ali, trazer pessoas para o universo de teste de jogos. Então, vocês, como estudantes, podem se cadastrar, né? E eles oferecem, normalmente, toda essa parte de testes para o mercado de jogos brasileiro. Então, eu quero fazer meu jogo e eu quero ver se ele tá bom, né? Porque assim, na nossa cabeça, é tipo na minha máquina funciona, entendeu? A galera de jogos, se você não testa com várias pessoas, com o seu público no geral, você pode saber, você pode deixar passar alguns problemas de conceito, algumas coisas de informação. Então, tem essa coisa da Prefeitura de São Paulo, que ajuda pessoas do Brasil inteiro a testarem seus jogos e fazer um relatório ali de como a gente pode melhorar. E todo ano eles também abrem inscrição para estudantes entrarem nessa equipe de teste. Dentro da comunidade de jogos, a gente tem muita gente envolvida, né? É uma construção e é alguma coisa que a gente só consegue ver o tanto que o mercado de jogos evoluiu, daqueles 28% ao ano, porque teve toda essa gente atrás, toda essa gente mexendo os pauzinhos para que as coisas conseguissem andar e não fossem deturpadas, né? A gente sabe o quanto jogos voltados a apostas são coisas problemáticas no mercado. A gente sabe o que foi o desmame do bingo há muitos anos atrás. E a gente sabe que já existe lei para esses tipos de jogos.
certo? Agora, quando a gente entra com um marco legal de desenvolvimento de jogos, a gente tem ali um outro olhar, um olhar para a educação, um olhar para a criação de jogos e focando nos jogos, não jogos de aposta, que na verdade não são assim, são os jogos, mas eles são feitos para você perder, né? Eles usam patterns bem complicados. E aí também a gente tem mais um evento que foi da SPCine, que juntou, nessa mesa aqui, tem tipo assim, 4 brasileiros e o resto é a galera internacional. Ali tem um cara de uma publisher do Japão, ali de uma de Barcelona, tipo assim, gente de tudo que é canto, que veio para São Paulo para a gente conseguir produzir relatórios e ideias para melhorar o nosso mercado. E, resumindo, já passo o microfone para vocês, Júlio. O mercado de jogos do Brasil está crescendo. Em São Paulo, ele tem muito aporte da prefeitura, né? Ele está sempre ali com todo esse olhar para o crescimento, afinal, como ele está tendo muito dinheiro envolvido, não só no Brasil, no mundo, tipo assim, hoje ele fatura mais do que cinema e música juntos, né? Ele é uma cadeia que precisa de apoio para crescer mais, e o mercado de São Paulo dá esse apoio, né? A gente teve lá no Ceará o censo, o plano setorial, o primeiro plano setorial do Brasil, a respeito desse mercado, mas aqui a gente começa a fazer as coisas valerem e rodarem, até tendo a Gamescom Latam como um evento principal para trazer ali um maior olhar sobre a economia criativa do Estado. Vou abrir para perguntas, que eu sei que está todo mundo com uma carinha meio de cansado, né? E aí a gente já vai ajudando. E é isso. Alguém tem perguntas? Tcharam! Todo mundo com aquele olhar, tipo, quem vai perguntar? Eu quero ir embora cedo. Pode fazer, pode fazer. Teste. Esse microfone está baixo, né? Está baixo, não. Dá para ouvir, dá para ouvir. Eu queria muito saber a sua opinião e até o que você pensa sobre o futuro desse tipo de opinião que eu sei que acontece. Ano passado, eu espero muito que tenha sido ano passado, saiu Mullet Blackjack, um jogo brasileiro gigantesco, absurdo, nosso jogaço. E eu vi pessoas, na verdade, até eu tive essa opinião de olhar para aquele jogo e falar, ué, isso é brasileiro? E muita pessoa pensou isso, porque eu não sei se é um preconceito nosso de não esperar que nós temos o poder de conseguir construir algo tão lindo quanto foi Mullet Blackjack. E eu queria saber como está o cenário atual e se futuramente, espero no futuro relativamente próximo, se esse tipo de opinião pode subir. A gente está tentando plantar sementinhas para esse tipo de opinião sumir, que é fazer as pessoas conhecerem os nossos jogos. Então, a gente tenta levar vocês para os eventos, mostrar as coisas que estão sendo criadas por conta disso. E até abrir o olho para, o outsourcing brasileiro está dentro de grandes jogos. E aí, às vezes, as pessoas falam, jogo brasileiro é o Mineirinho. Né? Já jogaram, pessoas já viram mineirinho. Então, a gente acaba colocando no lugar de não saber o que está sendo feito e o que está sendo criado. Né? O Árida, que ganhou prêmios, o Mullet Blackjack, que foi tipo assim, eu queria um jogo todo ensanguentado, tal, para jogar rápido entre uma partida e outra, né? E atingindo outras pessoas. A gente tem uma quebra que rola muito quando influencers veem esses jogos e aí eles chegam no grande público. Mas é muito difícil isso acontecer. É muito difícil que a gente veja isso no geral chegar, né? Então, é aquele trabalho de base de mostrar ali para crianças e adolescentes, olha, tem jogos muito bacanas brasileiros sendo criados, e começar a plantar essa sementinha, tipo o Alto da Compadecida, tipo, nossa, jogo bacana, quer dizer, filme bacana. Brasil também cria filmes bacanas, né, entre outros. Então, é começar a mostrar que, olha, por exemplo, Celeste tem participação brasileira, né? Entre outros projetos, a gente começa a olhar melhor que muitos jogos têm brasileiros e começa a falar, caramba, será que essas pessoas fazem coisa bacana também, né? O que está acontecendo aí por trás? E aí a gente tem jogos disruptivos, como o Mullet Blackjack, como o Lefou, que é um jogo de narrativa, e ele é lindo, ele tem um traço de giz pastel, e muitas pessoas acabam por não conhecer, porque mesmo nos eventos que eles aparecem, né, como
aconteceu na Gamescom Latam, de ter um corredor ali com jogos e tal, a galera normalmente olha e fala, Nintendo, sacolinha do Mario, vou ali pegar 3 horas de fila. Em vez de, muitas vezes, reconhecer e falar com o desenvolvedor, testar um jogo diferente. Então, é uma síndrome de vira-lata ali que a gente tenta quebrar, mas a gente está crescendo bastante nisso. Eu acho que com essas coisas da gente ter mais divulgação e incentivo cultural, eu acho que é mais fácil a gente criar coisas e conseguir impactar e chegar nas outras pessoas. Certinho? Tem um moço de camiseta vermelha. Primeiro temos uma pergunta no online. Eita. Oi, mãe. O Japão Irineu disse, eu tenho uma pergunta. Levando em conta o crescimento do mercado brasileiro de desenvolvimento de games, você acha que levará muito tempo até que um jogo AAA inspirado na cultura brasileira apareça? Na verdade, desde 2018 está sendo feito um jogo AAA inspirado na cultura brasileira, só que o problema é que jogos AAA levam muito tempo, né? Então a gente tem, por exemplo, a Diorama com Arani, que quando eles lançaram o trailer, era uma equipe de 5 pessoas, gente, e o trailer era tipo, nossa, o novo Devil May Cry, socorro! E era uma equipe pequena, que agora, tendo mais gente, tendo mais pessoal, eles estão trabalhando no projeto. Só que é a mesma coisa de um AAA lá fora, tipo, demora 5, 6, 10 anos para conseguir ser lançado. Então, a gente participa de vários AAAs, mas os nossos jogos AAAs ainda estão a caminho de chegar no grande público. Certinho? Não era minha mãe, desculpa, mãe. Perfeito, obrigado. Pode falar. Tá funcionando? Então, minha dúvida era mais sobre a questão do mercado, né? Se dá para... que a senhora falou várias opções, claro, tem a da oficina de ideias também, que eu anotei, o SPCine, mas assim, é mais fácil conseguir essa entrada no mercado se já tiver um esquema de jogo? Como é que funciona essa criação de contato nas redes? Tem algum, como os eventos, como é que funciona? A gente tem um problema que os jogos é uma panelinha que todo mundo acaba se conhecendo. Então, além de ter um portfólio bacana, né, criar jogos, não precisa nem ser, tipo, sou uma pessoa programadora, você não precisa criar um jogo completo. Você pode ser uma pessoa que está implementando mecânicas e fazer pequenos momentos ali de jogo, onde, por exemplo, no LinkedIn tem um indiano que ele é especialista em combate dentro de jogos. Então, ele faz vários vídeos pequenos de combos de luta. E ele é um cara que é contratado direto porque ele é especializado nisso. Então, você pode fazer pequenas mecânicas implementadas, né? Subir no seu Git, mas também, como tem muitas pessoas que não vai baixar o jogo e nem sabe o que é Git dentro dos RHs, vocês sabem, né, gente? Muitas vezes o RH realmente não vai saber o que está acontecendo ali. Você pode, por exemplo, fazer pequenos vídeos disso e postando no LinkedIn, se conectar. Então, tem o LinkedIn. Se conecta com as empresas de jogos, primeira coisa. E já procura, quando você se conectar com a empresa de jogos, não serve só para jogos, tá, gente? Serve para todas as outras empresas. A pessoa do RH, conecta com ela também, fala, olha, estou querendo trabalhar na área, né? Se conecta também com a pessoa da área que você está interessado, tipo, quero trabalhar com programação, quero trabalhar com segurança. Se conecta com essa pessoa. Normalmente as pessoas do mercado, elas respondem, só se elas não têm tempo, elas não respondem. Mas aí você manda, olha, sou uma pessoa que está estudando, queria saber mais do mercado, ou até uso Mentorias Game Brasil. Nesse meio de você conseguir olhar e saber das pessoas, você manda currículos também, mas muita coisa se resolve em eventos ou no pós-evento, que é o bar. Que você vai, conversa com as pessoas e às vezes acontece ali de ter uma troca que, essa pessoa é legal, eu queria saber mais do trabalho dela. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que têm a parte profissional muito boa no mercado, mas a gente não sabe onde elas estão, porque elas estão escondidas jogando LOL dentro da casa delas em vez de postar portfólio. Pessoal. Mas publicar o seu portfólio, mostrar o famoso quem não é visto não é lembrado, e também participar dos eventos para as pessoas saberem que aquela pessoa que posta é você, pode te ajudar muito. Então, por exemplo, na BGS provavelmente vai ter uns grupos pós-BGS, normalmente um bar, não vou negar, mas dá para você ir conectar e conhecer
quase todas as empresas do Brasil, assim, a Gamescom é mais ainda. E aí, no meio do rolê, você está falando com o cara da Sony, aí você fala, tipo, eita, e o cara está vendo seu jogo. Então, além de ter um portfólio, isso precisa realmente ter, fazer conexões. Porque não adianta nada você fazer a conexão e a pessoa fala, ai, me manda o portfólio. Que portfólio? Programa em Java. Né? As pessoas assustaram ali com o Java. Mas tem o portfólio também. E se você não tem portfólio de jogos, participa de Game Jam. Que aí é uma forma rápida de criar portfólio, ou até mesmo vai pesquisando, olhando as ferramentas e fazendo pequenas coisas. Tem uma coisa do mercado de jogos que a gente fala, não seja defendedor de ferramentas. Tipo, não, eu só uso a Unity, eu só uso não sei o quê. A ferramenta do nada surta, quer cobrar taxa. Então, se você é uma pessoa programadora, eu sou uma pessoa programadora. Tá? Eu vou me lascar para ler essa documentação, mas eu vou conseguir implementar nela também. Então, mostrar que você sabe uma plataforma e você sabe outras também pode te ajudar. Aqui. Olá. Oi, boa noite, Lia. Boa Tudo noite. bom? Eu tenho uma pergunta que eu tenho já um conceito de um jogo pronto, eu fiz por um curso da IBAC, e eu tenho toda a documentação dele, e eu queria saber, você falou sobre a SP Cine Game, que tem o edital de conceito, e queria conhecer outros meios para ter apoio da ideia que eu tenho para um jogo. Queria saber como fazer isso. Bom, o SP Cine de conceito, eu acho que é o primeiro que eu vi que realmente investia no conceito da ideia do jogo, mas você também pode ir atrás de um crowdfunding, então, um Catarse. Uma das coisas que muitas vezes rola é que a gente tem uma ideia e a gente fala, não vou falar essa ideia porque as pessoas vão roubar a ideia de mim. Na verdade, o quanto mais você traz essa ideia, você vai postando em redes, mostrando como você fez o conceito, mais você prova que essa ideia é sua. Então, muitas vezes a pessoa começa a mostrar um pouquinho da criação. Por exemplo, tem uma menina que é a Vit Leão, e ela postou um vídeo assim no Instagram dela. E gente adora desgraça, né? Ela, gente, eu tenho que fazer um jogo até o final do ano, senão eu não vou passar na faculdade. Vrum, estourou. Então, às vezes você mostrando ali a base um pouquinho e a sofrência do desenvolvimento, né? Tipo, eu tenho que fazer um jogo, senão não ganho dinheiro na minha vida. Muitas vezes você vai conseguir mais apoio de pessoas externas a você. E também ir nesses eventos, mostrar, às vezes tem até pessoas voltadas à área de jogos, como você falou, você tem um conceito inteiro, porque tem a pessoa do conceito inteiro, tem a pessoa da ideia do GTA brasileiro. Não é um GTA brasileiro, né? Ai, meu Deus, obrigada. Então, você pode, na hora de falar com pessoas desenvolvedoras, falar, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito e eu tenho aqui a documentação. Então, pode fazer a pessoa assinar um documento de NDA, se você ficar meio preocupado, mas você consegue mais fácil ter pessoas para entrar nessa ideia se você tem o conceito em si, porque a gente tem um trauma da pessoa que chega, vocês devem saber, né? Porque as pessoas de TI também. Ai, eu tive a ideia de uma coisa sensacional. Aí você fala assim, gatilho, né? Tá bom. Então, bota ali e fala que você tem, além da ideia, o pensamento do conceito, a mecânica, um GDDzão ajuda, e vai atrás ali de parceiros, tanto para a parte de desenvolvimento de uma demo, que pode te ajudar em programas como a DeSampa, se você já tiver a demo. Se você não tiver, editais de conceito. E também tem leis de incentivo, que nem agora lançou o PROAC, que é 300 mil para desenvolvimento de game. Olha, já anotando, PROAC. Gente, ele vai ganhar 300 mil, quem quer fazer grupo com ele, ali quem faz arte, eu aceito apoio, quem quiser, tá? Aí, já arranjamos. Então, tem esse edital agora que lançou esse mês, que você também pode pegar o seu conceito, adaptar. Não sei programar, você pode fazer o teste dele com quadradinhos no Construct, que, tipo assim, você não precisa saber programar nada, mas você consegue gerar uma demo. E essa demo você consegue validar ela para entrar no edital. Então, ter ali uma base, ter alguma coisa, já ajuda muito. Desenhos, artes, né? A galera de jogos tem um grande preconceito com a parte de IA, então se você mandar várias artes feitas em IA, provavelmente eles vão olhar meio torto, né? Então, às vezes, falar com um artista, alguém que está fazendo faculdade também, saiba de arte, que possa estar te ajudando nesse processo. Só um detalhe, sempre que você for trazer parceiros para dentro do seu projeto, deixe as coisas claras.
Então, olha, esse projeto é meu, mas eu quero você como parceiro, só que, ó, se a gente der certo, é tanto. Se você quiser sair do projeto, o projeto vai continuar. Então, toda aquela parte de acordo, deixar claro ali entre as relações, para que eventualmente não tenha problema. Que nem a gente teve no caso, não sei se vocês já assistiram Indie Game Movie, que tem o cara que fez o Fez, que é o cara mais revoltado da internet. O Indie Game Movie está na Steam, antes ele estava na Netflix, mas saiu do ar, e estava no YouTube, saiu do ar. Mas ele mostra que o cara teve uma ideia com um amigo, e o amigo desistiu da ideia no meio, porque o cara era um tanto quanto uma pessoa complicada. E aí, quando o cara saiu, se ele não assinasse um papel, ele não poderia expor no evento que ele iria expor. Então, definir isso do começo pode te ajudar bastante a não enfrentar esses problemas lá na frente. Então, chame pessoas para serem aliadas suas, né? Vai criando, vai procurando editais. Agora, edital de cultura tem em cada lugar do Brasil e jogos está dentro dele. E vai tentando adaptar ali para conseguir criar algo voltado até para esses editais. Cria uma boa base, que aí se adapta para os outros editais e tal. Eu acho que vai dar bom. Certinho? Obrigado. Nada. Ele vai participar do edital com você, ó. Já levantou a mão. Eu acho que vai um pouco de encontro com a pergunta anterior a essa, na verdade, mas é uma dúvida que pode entrar também nisso, que é, eu acho que você já até respondeu parte dela, comentando sobre as Game Jams, ele comentou da EBAC, que é um problema que muitas pessoas, né, eu incluso, têm vontade de iniciar em desenvolvimento de jogo, a partir realmente de código, não em questão conceitual, documentação ou sprite, por mais que a pessoa tenha que saber fazer isso para fazer um bom jogo, né? Mas aí fica a dúvida, porque não existe na universidade pública algo direcionado para jogo, tem agora nas universidades privadas, talvez tenha em institutos técnicos e tudo mais, mas eu queria saber qual que é o caminho certo para você começar, pelo menos, a trilhar esse caminho, porque outras partes da computação você consegue encontrar conteúdo muito fácil. Então você vai no Reddit, ele te recomenda pelo menos 5 livros teóricos e você já tem um começo. Eu sinto que na parte de desenvolvimento de jogos é um pouco mais difícil. Aí eu não sei se os cursos, porque teve aquela febre de cursos, são realmente algo que ajuda nesse procedimento, ou se é algo que tipo te vicia até usar alguma tecnologia, por exemplo. É tipo direção quando o pai ensina, e aí ele ensina uns negócios meio errado que o instrutor tira. Então, tem vários cursos na internet de pessoas que são bacanas, mas eu focaria nos cursos que a plataforma fornece. Quero aprender Unity. A documentação da Unity está lá e eles têm também mini cursos para te ensinar a fazer. Inclusive, sabe aquele joguinho que é um cara correndo, que atira de um lado e depois atira do outro? Ele é um jogo que era um curso da Unity, tipo assim, mobile, e que as pessoas usaram e reciclaram ele milhares e milhares de vezes, né? Dá-lhe propaganda com essa desgrama. Então, procura primeiro o que é ensinado pelas plataformas. A Unity tem curso de programação, a Unreal tem, a Godot também tem, entre outras. Essas são as principais ali, né? As outras são proprietárias e fechadas, também meio complicado. Veja ali, tenta fazer pequenos desafios. Dentro, por exemplo, da documentação da Unity, tem um livro voltado à programação avançada, né? Design Patterns voltado a jogos digitais. Então, você consegue encontrar uma coisa sem estar enviesado ali, sendo que as engines vão alterando, que nem a gente quando programa, né, que faz a alteração, você fala, socorro, o que aconteceu aqui? Então, as engines vão mudando um pouquinho, mas você pegando essa base, você consegue. Pega tipo e fala, eu quero criar um jogo de plataforma. E começa ali a desvendar. Uma outra coisa, além disso, de olhar as documentações, eu sei que está acabando o tempo, as documentações em si das plataformas, que elas vão ser as melhores para você ter acesso, também entrar em alguns fóruns, né? A Godot, como ela é open source e ela é colaborativa, tem várias ali grupos que você pode estar se conectando para pegar e também, olha, tirar dúvida, você tem mais algum link, você tem uma informação, então você consegue ter um acesso melhor e conseguir estudar para criar coisas mais bacanas, mas nada supera o cria, se vira, faz ali sei lá, eu queria fazer um personagem tipo Pitfall, fazer um jogo bem velho, antigo, e tentar replicar uma parte desse jogo para você ir treinando. Perfeito, obrigado. Nada. Pessoal,
tem uma dúvida online, aí depois a gente já vai encerrar, só para conseguirmos finalizar o evento. Tcharam! Lia, uma dúvida. Qual seria um bom plano de ação para quem quer abrir uma empresa no mercado de jogos? Pensei em seguir com um protótipo de jogo e, a partir dele, tentar atrair um investidor. O que acha? Primeira coisa, colete dados sobre a ideia que você tem. Se você for no investidor e falar, eu tenho um jogo, ele é muito bonito, é muito possível que ele fale, valeu, falou. Então, comece a postar numa rede, tipo assim, você não precisa ter oficializado que você tem um estúdio para ter um estúdio. Você pode criar uma página no Instagram, verifica se esse nome não existe antes, tal, e começar a falar do seu projeto, que nem eu falei para ele aqui. Então, vai postando ali a sua ideia, vai com a rede social coletando quantas pessoas estão interessadas, quanto que é o número de pessoas de tal gênero, tal idade. Então, vai fazendo a sua tarefa para você chegar no investidor com dados de pessoas que realmente têm interesse no que você está fazendo. Então, não precisa sair abrindo a empresa, se você não tem nada. Você pode abrir um MEI, né, para ir participando de editais e tal. Mas você pode ir coletando esses dados para conseguir ter uma forma sólida, para conseguir argumentar com o investidor. Normalmente, o investidor não vai entender muito de jogos. O investidor entende de números e quer saber se ele vai lucrar com isso. Então, você vai ter que falar de uma forma não tão técnica, pelo amor de Deus. Eu participei de um evento, desculpa, é rapidinho. Eu participei de um evento semana passada que um cara falou assim, gente, eu tenho dinheiro. Como vocês vão fazer para a gente investir em vocês? E aí a galera veio para ele e fez assim, eu tenho um jogo side-scroller, plataforma, que é 32 bits. E o cara assim, quê? Então, lembra de falar a linguagem referente a que esse investidor também entenda. Muitas vezes essa pessoa que tem muito dinheiro, às vezes ela não é da área, às vezes ela é de uma outra área. Né? Então, tenta adequar sua linguagem para o investidor que você está falando. E uma outra dica que eu posso dar para vocês é que tem uns cursos do Sebrae que estão abertos. Né? O Sebrae tem o CRI Games e ele tem o SideQuest, que você pode fazer algumas workshops e palestras focados tanto em captação de recursos, quanto também de pitch e como falar com o investidor. Além desses programas da DeSampa e etc., o Sebrae no Brasil, não só em São Paulo, está provendo muitas ações focadas em fomentar o mercado, inclusive tendo participação em evento. Na última Gamescom Latam, eles levaram 50 estúdios de jogos para a área de business, que é R$ 2.300 o ingresso, e também 15 jogos para serem mostrados no stand deles. Isso de pessoas que participam do programa deles, que é gratuito. Então, participem também dos programas do Sebrae, que provavelmente vocês também vão saber uma forma melhor de falar com eles. Fiz até um jabá no final. Acabei, prometo. Então, uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Lia, por tanto conhecimento, tantas oportunidades, mostrar para a gente que é possível, sim, continuar na área de jogos aqui no Brasil. Para quem tiver esse sonho também, pode tirar dúvidas com a Lia também. Ela é muito gentil, está sempre disponível para a gente. Muito obrigada, Lia. Então, vamos passar para uma parte muito legal também do nosso evento, que é o sorteio. Esse vai ser o primeiro sorteio da SSI. Vocês vão ver que tem vários sorteios todos os dias, mas esse vai ser o primeiro, que é de um... O Rony ganhou. Tá aí, Rony. Então, Rony, você pode escolher se você quer um kit de brindes do ano passado da SSI, são relíquias muito especiais, ou um voucher muito especial que pode ser de tudo que você quiser. Pode ser 99, tudo, só que tem um limite de R$30, pode ser. Calma lá, pessoal, calma lá, ainda tem o resto do evento. Pode ser 99 táxi, Uber, iFood, Bandeco, Steam, PlayStation, Xbox e até... Como é que era o nome daquilo? Udemy, cursos da Udemy, muito legal. O que você quiser,
um voucher, você pode escolher. Quer escolher agora? Escolher agora. Curso da Udemy, perfeito. A gente vai pegar o seu contato, então. Perfeito. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu vou sugerir a gente tirar uma foto, todo o pessoal aqui na frente, para encerrar o primeiro dia da SSI, mas fiquem ligados que amanhã, às 9h40, a gente também tem mais uma palestra muito especial. Quem conhece o Stefanto? Levanta a mão, quem conhece o Stefanto? Ele foi aluno de SI, acho que ele já se formou, e ele vai trazer uma palestra muito legal para a gente, que é sobre como escalar um sistema para 1 milhão de usuários. Quem sabe como escala um sistema para 1 milhão de usuários? Eu não sei, mas a gente vai ficar sabendo amanhã às 9h40. Então, espero vocês lá. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.